de hoje é reforma da Previdência, né? Talvez seja o tema do momento, tem preocupado muitas pessoas e a gente quer falar hoje um pouquinho sobre isso, tá? Primeiramente, tranquilizar os cidadãos e cidadãs brasileiras. Nós temos garantidos pela Constituição Federal direitos e garantias fundamentais, tá? Espalhados pela Constituição, concentrados no artigo 5º, mas espalhados por tantos outros, inclusive no artigo 201. E é sobre isso que eu quero falar um pouco, antes de começar a falar alguma coisinha específica aí quanto às propostas de governo. A questão é o seguinte, pessoal, o artigo 195 da Constituição Federal, incisos 1 a 4, traz as fontes de custeio da Previdência Social, aquilo que o legislador constitucional criou para custear a Seguridade Social, né, da qual a Previdência Social faz parte. Seguridade Social é composta por saúde, assistência social e previdência social. Para Seguridade Social, o legislador constitucional se propõe em criar, sabiamente e corretamente, fontes de custeio para que a Seguridade Social não tivesse problemas com relação a pagamentos, né, dos serviços que são oferecidos através dela à população. Então, pessoal, o legislador constitucional criou 5 receitas aí para serem a base, né, de todo o sistema previdenciário, que são eles: PIS/COFINS, CSLL, concurso de prognóstico, que nada mais é do que os jogos na Caixa Econômica Federal, lotérica, etc., as contribuições previdenciárias do empregador e as contribuições previdenciárias do empregado. Essas 5 receitas foram criadas pelo legislador constitucional para custear todo o sistema previdenciário. O problema, pessoal, é que o governo leva em consideração dessas 5 receitas apenas 2, que é a contribuição previdenciária realizada pelo empregado e a contribuição previdenciária realizada pelo empregador. Simplesmente ele ignora as outras 3 que nós citamos. Vamos lá: CSLL, concurso de prognósticos e PIS e COFINS. Ele simplesmente ignora, tira da conta, tá, dos custos arrecadados para a Previdência Social. Então, basicamente, ele soma as contribuições realizadas pelo empregado, né, e as contribuições realizadas pelo empregador como únicas receitas, como únicas fontes que são destinadas à Previdência, deixando de lado as demais. Tá? Essa é uma atitude logicamente errada, né? A ANFIP, tá? A ANFIP, que é um órgão extremamente sério, que são os auditores fiscais da Receita Federal, recentemente, em 2017, fez um estudo atuarial em que deixou comprovado, tá, que, levando-se em consideração as receitas criadas pela Constituição Federal e praticadas, né, pelo governo brasileiro, aplicadas pelo governo brasileiro, a Previdência Social, na verdade, é superavitária. Ela é superavitária. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, a Previdência Social deu lucro de 658 bilhões de reais. É isso mesmo, 658 bilhões de reais, tá? Somando-se às receitas corretas. O governo brasileiro, ainda nessa apresentação de contas aí da Previdência, ele insere custos que não são da Previdência. O então presidente Michel Temer, há pouco tempo atrás, inseriu, tá, nos gastos da Previdência os benefícios pagos aos servidores públicos, que é regime próprio. E por ser regime próprio, tem fonte de custeio própria. Que digam, né, os servidores, né, que tem descontos para esse fim extremamente consideráveis e altos nas folhas de pagamento. Então, o regime próprio não tem nada a ver com o regime geral. O regime próprio é custeado por fonte própria.
tá? E nas últimas contas apresentadas pelo governo Michel Temer, infelizmente, foi inserida, tá, nessas contas os benefícios pagos também ao regime próprio. Então, numa palavra, você tira 3 receitas, tá, que são 3 ganhos aí destinados à Previdência, e você insere outros custos que não são da Previdência, obviamente a conta não vai fechar, né? E isso foi o que culminou aí nas contas governamentais de mostrar à população um déficit que na verdade é uma falácia. Ainda mencionar, pessoal, que os 100 maiores devedores da Previdência Social brasileira, dentre eles grandes bancos e grandes outras empresas, essa lista ela é pública, tá no Google, basta clicar lá, maiores devedores da Previdência, já ultrapassa o montante de meio trilhão de reais. Então, assim, o governo tem outras alternativas para angariar aí proventos, receitas, né, e tudo mais. Outro dado bastante curioso que eu queria trazer, que no governo Fernando Henrique Cardoso foi criado em 1994 a desvinculação das receitas da União, a chamada DRU. Através da DRU, o governo faz uma retenção de 20% da receita anual da Previdência Social para destinar a subsidiar outras obras, outros projetos aí do governo. Para você ter uma ideia, a Previdência Social, tá, foi responsável pela criação de Brasília, da usina hidrelétrica de Itaipu, da Transamazônica, da Ponte Rio-Niterói, tá? Então, assim, é complicado falar que uma instituição estaria quebrada, sendo ela responsável pela criação de tantas outras coisas, né? Inclusive, recentemente, em 2017, o governo Michel Temer alterou a DRU de 20% para 30%. Isso representa 50% a mais do que vinha sendo retirado da Previdência Social para destinar a outras coisas que não tem nada a ver. Medidas de controle, medidas de fiscalização, programas onde se há a revisão de benefícios, como, por exemplo, a Operação Pente Fino, são extremamente bem-vindas, tá? E tem que acontecer mesmo, porque os benefícios por incapacidade, por exemplo, nem sempre os requisitos são permanentes, né? E eles têm que ser revistos. Uma vez em que se constate que a situação fática foi alterada, obviamente esse benefício tem que ser cancelado, tem que ser suspenso, sim. Agora, o que não pode acontecer são medidas que visem a extinção de direitos. E aqui eu já começo a entrar um pouquinho sobre as propostas aí do atual governo do Jair Bolsonaro com relação a declarações feitas recentemente. O atual governo pretende inserir uma idade mínima, tá, para as aposentadorias por tempo de contribuição, por exemplo, né? Citou-se recentemente o atual presidente que ele pretende inserir uma idade de 62 anos para homem, 57 anos para mulher. O que é o grande problema disso, tá? Que criando uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, via de consequência nós temos a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição e por tabela a especial, que é uma subespécie de aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? O fato gerador da aposentadoria por tempo de contribuição é justamente a contribuição e não a idade. Tanto que nós temos, atualmente, a aposentadoria por idade, né? Onde os requisitos são idade e tempo. Então, criando também para a aposentadoria por tempo de contribuição idade e tempo como requisitos,
via de consequência, você tem a extinção desse tipo de aposentadoria, dessa modalidade de aposentadoria. E nesse ponto, pessoal, que eu quero chamar a atenção novamente para a nossa Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, que ela proíbe, tá, projetos de lei ou emenda à Constituição que visem abolir, que visem acabar com algum direito ou garantia fundamental. Nós entendemos, pessoal, que a Previdência Social, que é um órgão criado para proteger os cidadãos contra eventos de doença, idade avançada, morte, invalidez, maternidade e tantos outros direitos sociais, é um direito, é uma garantia fundamental. Então, qualquer emenda à Constituição, proposta de lei que vise extinguir direitos garantidos pela Previdência Social, principalmente com relação a benefícios, são projetos, são emendas gritantemente inconstitucionais. Em relação ao direito adquirido, pessoal, é outra garantia constitucional prevista no inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal. Todos aqueles que comprovarem o preenchimento dos requisitos legais exigidos pela atual legislação a qualquer tempo, esse direito pode ser plenamente exercido, tá, com observância ao regramento anterior. Então, eventuais modificações, tá, não atingirão benefícios, não atingirão direitos, tá, que tenham sido demonstrados, que tenham sido devidamente comprovados no tempo em que a legislação anterior era vigente. É importante, assim, sempre estar antenado aos direitos, né? E ter a certeza que nós temos uma Constituição a nosso favor, né? O Supremo Tribunal Federal é o guardião dela. Nós esperamos que, em eventuais modificações inconstitucionais, em sendo provocado o tribunal, ele responda, né, no sentido de garantir, né, os direitos e garantias individuais e corrigir eventuais atitudes que venham a abolir, que venham a afrontar o que dita o artigo 60, inciso 4º do parágrafo 4º que nós citamos. Para analisar o seu caso, é importante sempre você consultar um advogado especialista de sua confiança, tá? E para que você, né, possa analisar aí o eventual preenchimento dos requisitos para alguma aposentadoria, tá? E, pessoal, se você gostou do vídeo, dê um like e nos siga no Instagram, no Facebook e também no nosso canal do YouTube, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.